Hello! Welcome to our class number 19. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre descrições, tá bom? Então vai ser uma aula em que a gente vai tratar bastante assim sobre os aspectos físicos e também sobre a personalidade das pessoas e vamos aprender como perguntar e como descrever as pessoas, ok? Então, class number 19, descriptions. Vamos iniciar então vendo um diálogo e vamos ver o que a gente consegue extrair de informação desse diálogo, ok? Venham comigo. So, conversation. Hi Martin, how are you? Hi Sylvia, I'm fine, thanks. Who is that? That's Eva. She's a new student. Where is she from? She's pretty. I think she's German. What's she like? Well, she's nice, but I think she's a little shy. Ok? Então vamos voltar aqui com o diálogo para a gente entender exatamente o que foi que aconteceu, não é? Então vamos lá, desde o início. Então, quem começa falando é a Sylvia, né? Hi Martin, how are you? Né? Como vai você? How are you? Hi Sylvia, I'm fine, thanks. Eu estou bem, eu vou bem, obrigado. Who is that? Okay? Esse who is that é uma pergunta, a gente vai falar um pouquinho sobre ela hoje. É uma pergunta que a gente chamaria de WH question, né? WH, que significa WH, né? Então, WH é uma pergunta que inicia com WH. São várias, né, as expressões que denotam pergunta no inglês que iniciam com WH e que significa quem. Então, who is that? Quem é ela? Quem é aquela, né? Vocês veem, tem uma pessoa aqui um pouco no fundo aqui, né? Então, ele está querendo saber quem é ela, quem é aquela. A Sylvia, então, vai responder, That's Eva. She's a new student, né? Ela é uma nova estudante, uma nova aluna, né? Lembram-se desse a new aqui, esse article A aqui na frente de consonant sound, né? Então, ela é uma nova estudante, uma nova aluna. Where is she from? Né? De onde ela vem? Where is she from? She's pretty, né? Esse she's pretty também nós vamos ver hoje. É uma maneira de dizer que ela é bonita, né? She's pretty. Pretty, então bonita, linda, dependendo do caso, né? Só lembrar daquele filme, né? Uma Linda Mulher, né? Que fez sucesso na época em que eu era mais novo, né? Talvez alguns de vocês já nem conheçam mais. Mas foi um filme que fez muito sucesso que em inglês se chamava Pretty Woman. Pretty Woman significa mulher linda, né? Uma linda mulher. Now, I think she's German. Então, I think é o verbo... Aqui o think é o verbo pensar. Então, eu penso, eu acho que ela é alemã, German. I think she's German. Então lembram-se das nationalities que nós vimos, né? Então, como eu prometi para vocês, eu vou sempre trazendo novas nationalities aqui para a gente ir praticando e aprendendo, ok? Now, what's she like? Né? Essa pergunta aqui também mais uma WH question, né? Que a gente vai ver hoje, que significa o quê? Esse what's someone like nada mais significa do que como ela é, como essa pessoa é. Então é uma expressão, uma pergunta que a gente usa para saber sobre a descrição das pessoas, né? Normalmente de modo mais genérico, né? Então, what's she like? Como ela é? Né? Então agora ela vai começar a description, né? Well, she's nice. Bem, well, ela é legal, she's nice. But I think she's a little shy. Então, de novo aqui, o think eu acho, né? Quando a gente não fala uma coisa com muita convicção, né? Uma impressão pessoal, a gente usa bastante esse verbo to think aqui, né? I think she's a little shy. Eu acho que ela é a little, um pouco, a little shy. Shy significa tímido ou tímida. Nós vamos ver então esses adjetivos aqui hoje também, ok? Now, então, vamos ver aqui algumas WH questions que a gente usa com o verbo to be, né? WH questions with be. Então, questions, algumas a gente já viu ao longo das aulas, né? Vamos só recordar aqui, e algumas a gente vai aprender hoje, ou pelo menos para aqueles que já sabem, né? Nós vamos estudar pela primeira vez hoje aqui, né? Where are you from? Já vimos, né? So, possible answer, I'm from Turkey. Eu sou da Turquia. Aqui eu quero até falar com vocês sobre uma curiosidade, né? Sobre esse país. Turkey, em inglês, que significa Turquia, é também o nome de Peru, do animal, né? Do peru em inglês. Então, para comer peru seria eat turkey. Né? É engraçado porque no português, né, nós temos também a palavra peru, que tanto significa o animal quanto o país. Né? Apesar de não ser o mesmo país, aqui Turquia é que é o mesmo nome
o país Turquia tem o mesmo nome do animal, em português é o país Peru, que tem o nome do mesmo animal. Então, é só uma curiosidade, né? Queria trazer para vocês aqui. Realmente não sei qual é a causa disso, porque esse animal tem o nome de país em duas línguas diferentes e países diferentes, inclusive, né? Mas vamos lá, continuando então. Where are you from? Depois, how old is he, né? Esse how aqui, a gente também consideraria ele um WH question, embora ele não comece exatamente com WH, mas apenas com H, né? How old is he, né? Já vimos também, né? Possible answer, he's 18 years old, né? Ele tem 18 anos. Now, what's she like? Então, esse aqui é o que nós vamos realmente trabalhar bastante hoje aqui, que é a pergunta sobre caráter geral, né? Que pede uma descrição. Não adianta a gente querer traduzir cada parte dessa expressão, que ela não vai fazer muito sentido para a gente em português, né? Porque o like aqui seria o verbo gostar, ele também pode ser a preposição como, né? Então, não vamos entrar aqui nesse mérito, porque a tradução ao pé da letra aqui não vai nos ajudar em nada, ok? Então, lembre-se só da expressão pronta. What is someone like, né? Como uma pessoa é, alguém é. Now, for example, she is very friendly, né? Ela é muito amigável, friendly, ok? E, por último, how are they? Né? Nós já vimos, né, na conversa o how are you, como vai você, como você está. Então, aqui no caso, how are they, como estão eles. They are just fine, they are fine, né? Eles estão bem. Just fine, né? Muito bem, né? Nesse caso aqui. Just seria simplesmente, talvez aqui, né? Mas ele está sendo usado aqui para reforçar o fine. They're just fine. Então, ok? Então, aqui a gente tem algumas perguntas. E por último, o who is that? Who is that? Quem é aquele, né? Who are you? Quem é você? Então, who, quem, ok? Who is that? That's the new student. Aquela é a nova estudante, a nova aluna ou o novo aluno, ok? Então, essas são perguntas muito comuns em diálogos, né? E uma delas especificamente, o what's she like, né? What's she like é o que nós vamos ver mais especificamente hoje, ok? Então, vamos lá. Como é que a gente pode descrever, então, a personalidade das pessoas, ok? Personality. Então, a gente tem, por exemplo, friendly, que significa amigável, né? Vem de friend, amigo. Shy, tímido ou tímida. Quiet, calado, calada. Talkative, the opposite, né? Talkative, uma pessoa comunicativa. Serious, como em português, né? Sério. E funny, engraçado, ok? Então eu coloquei aqui para vocês, né, a tradução, né? Friendly, então amigável. Shy, tímido ou tímida. Quiet, quieto ou calado, né? Talkative, comunicativo. Serious, sério. E funny, engraçado. Ok? Now, então, como descrever a aparência, appearance? Então, a gente tem beautiful. Beautiful é uma palavra um pouco mais genérica, serve para tudo, objeto, pessoas, né? A gente tem duas palavras um pouco mais específicas, embora também possam ser utilizados em alguns casos para outras coisas, não exatamente só para homem e mulher, mas são mais usados para homem e mulher. Então a gente usa o handsome para descrever quando for homem e o pretty quando for mulher. Embora se usa muito esse pretty aqui para outras coisas, né? Inclusive para objetos, tá? Mas eles são um pouco mais específicos do que o beautiful, ok? Então eles têm o mesmo significado em português, né? Mas o handsome a gente vai usar principalmente para homens e pretty para mulheres. Depois a gente tem aqui o ugly. Ugly que significa feio ou feia, né? The opposite of beautiful. Good looking, né? Que significa bem apessoado, né? Também poderíamos traduzir por beautiful, ok? Good looking. Young, jovem. E old, velho, ok? Aqui também nós temos, né? Eu trouxe para vocês as traduções, né? Beautiful, handsome, pretty, ugly, good looking, young and old, ok? Então vamos lá. A gente também pode ter características físicas, né? Como descrever características físicas agora? Então a gente vai ter aqui tall, que significa alto, short, baixo, heavy. Heavy seria pesado, a gente poderia talvez dizer gordinho, embora exista uma palavra mais específica que eu não trouxe para vocês aqui, que é chubby, ok? Mas heavy, um pouquinho acima do peso, né? Fat já seria gordo e thin, magro, ok? Então eu trouxe aqui também, né? Tall, alto, short, baixo, heavy, pesado, fat, gordo e thin, magro, ok?
Então vamos praticar um pouquinho. Então a pergunta, né? What's he like? Então vamos tentar achar aqui algumas descriptions para falar sobre essa figura aqui. What's he like? He is tall. Né? Ele é alto. He is tall. He is thin. Ele é magro. He is ugly or handsome. Aí depende do ponto de vista, né? Eu trouxe as duas aqui. Talvez as meninas achem diferente dos meninos, né? Então eu poderia dizer qualquer um dos dois, né? He is ugly or he is handsome. São opostos, né? Opposites. He is quiet, né? Então, pela foto aqui, dá a impressão de ser uma pessoa mais quieta, tal. Okay? He is serious. Então, vamos ver aqui mais uma. Now, what's she like? She is short. Ela é baixa. She is thin. Ela é magra. She is pretty. Ela é bonita. She is shy. Ela é tímida. Ok? Agora, duas pessoas, né? What are they like? Né? Aqui só estamos sempre mexendo com o verbo to be, tudo aquilo que nós já vimos nas aulas anteriores, né? Vejam aqui o verbo to be na frente do sujeito they, para indicar pergunta, mesma coisa, né? Então, continuamos sempre trabalhando com o verbo to be. So, what are they like? They are smart. Eu não tinha trazido para vocês ali, né? Smart significa inteligente, esperto, né? Então, elas são inteligentes, they are smart. They are good looking, né? Elas são bonitas, são bem apessoadas, né? Eva is quiet, né? Então eu trouxe aqui a Eva, né? Pela figura aqui, ela parece ser mais calada. Eva is quiet. And Sylvia, essa aqui da esquerda, né? To the left, is talkative. Is talkative, é comunicativa. Ok? Now, what's he like? He's a little heavy, né? Ele está um pouco cheinho. He's a little heavy. He's funny. Ele é engraçado. He's young. Ele é jovem. Ok? Então foi isso, pessoal. Olha só. Na próxima aula, então, nós vamos trabalhar com o present continuous. O present continuous é um tempo verbal, agora que também utiliza o verbo to be. Então ele vai ser bem importante para a gente continuar, inclusive aprendendo novas descrições, que nós veremos logo na sequência, né? Mas o present continuous, então, ele é muito utilizado para dizer aquilo que nós estamos fazendo nesse momento. Nós veremos então como utilizá-lo, como ele é formado e quais são os casos em que a gente pode utilizar esse tempo verbal aqui, ok? A gente ainda continua trabalhando bastante com o verbo to be, mas nós vamos agora enriquecer bastante o nosso vocabulário de verbos, porque o present continuous é formado por dois verbos. O verbo to be vai ser o auxiliar, então vão se manter todas aquelas regrinhas que nós já vimos até agora, de acrescentar o not na frente do verbo to be para fazer a negativa, né? Is not, are not, e para colocar o verbo to be na frente do sujeito para fazer as perguntas. Só que também ele vem acompanhado de um outro verbo, que é o verbo principal, acrescido de ing, tá bom? Nós falaremos isso na próxima aula e nós começaremos então agora a enriquecer bastante o nosso vocabulário de verbos, ok? Que é realmente aquilo que a gente usa para se comunicar no dia a dia, ok? Então espero que tenham gostado da aula. Se gostarem aí, né, deem um like na aula aí, compartilhem. Eu fico muito feliz aí com todas as mensagens que tenho recebido. E se tiverem qualquer dúvida, podem postar, podem entrar no meu site. Se quiserem, podem me mandar e-mail, né? Eu não sei se eu coloquei, acho que no primeiro slide aqui, mas o e-mail é inglês@professormarcondes.com.br e continuem ligados, continuem comigo aí. Agradeço a audiência de todos. Thanks for watching. See you next class.